Domingo, dia 26 de outubro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Espero encontrar a todos muito bem nesse domingo, lindo tarde de sol aqui em São Paulo. Espero estarem todos preparados para o principal assunto do dia, que é o encontro de Donald Trump e o Inácio. Aquele dia tão esperado, né? O dia que finalmente ocorreu a tão propalada conversa entre o presidente americano e o Inácio, né? Claro que ele tentou adiar ao máximo o quanto pôde, mas foi derrotado pelo tempo. Aí, antes da reunião privada, eles se reuniram para algumas perguntas da imprensa, né? Todos curiosos em tentar adivinhar o que iria ser conversado, e claramente os questionamentos incomodaram muito a Lula. Falei o nome, o Inácio. Já que Donald Trump foi interpelado por diversas vezes, e apenas uma, talvez duas questões foram feitas ao Inácio. Isso incomodou ele demais, né? Até porque, cá entre nós, para uma pessoa que gosta tanto de falar, principalmente bobagens, né? Para uma pessoa tão populista, ser ignorado machuca. Se machuca, né? E até quando perguntaram a ele sobre as condições da conversa que teria com Donald Trump, ele esperava aí que seria uma conversa amistosa, blá blá blá, aquela conversinha que a gente já conhece. A grande questão que fica aqui é a seguinte: obviamente, o que foi dito naquela prévia não condiz com a verdade, não condiz com a realidade, muito embora muitos recados, muitas dicas foram deixadas por Donald Trump. E nós vamos discutir isso com vocês, colocando trechos da conversa e comentando, né? Quando perguntaram a Donald Trump o que aquela conversa, aquela reunião que iria acontecer poderia trazer de benefícios, quais seriam as condições daquela conversa, Donald Trump respondeu ali que eles estavam lidando com aquilo naquele momento e que iriam discutir os assuntos por uns 15 minutos, né? Iria ser muito rápida a conversa, né? E que, obviamente, tanto os Estados Unidos como o Brasil sabem perfeitamente o que o outro quer. Ou seja, não existe aquela história de que Donald Trump não sabe exatamente o que acontece no Brasil e que quando ele defende Jair Bolsonaro ele está enganado. Quando ele impõe taxações ao Brasil, ele não sabe o que está fazendo. É ridículo imaginar que um presidente dos Estados Unidos não tenha todas essas informações em mãos. Mas Trump falou: eu acredito que chegaremos a uma conclusão bem em breve. É claro que vão chegar a uma conclusão. Se a China chegou a uma conclusão com os Estados Unidos, se a Índia chegou, se o Reino Unido chegou, se o Canadá chegou, por que o Inácio não vai chegar a uma conclusão? Então eu vou colocar aqui trechos do vídeo e vou comentar com vocês. Vamos começar com essa primeira parte. Prestem atenção. Now Brazil is we're gonna make a deal. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. I walked up, I had no teleprompter. I just shook his hand. I then got up, and they were introducing me, and I see all the leaders, 158 leaders, and I noticed there was nothing on my teleprompter. That was a nice, but it worked out well. I think it was a better speech than I had. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know.
a lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Who was? Well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the president of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country, and I think they're doing well. I think they're doing very well, from what I understand. And I think we should be able to make some pretty good deals for both countries. Muito bem. Bom, em primeiro lugar, né, como vocês perceberam, Donald Trump deu aquele recado de que ainda não engoliu aquele boicote que foi feito a ele na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando ele foi iniciar seu discurso e não havia o teleprompter para fazer a leitura, né? Muitas pessoas acham que todo mundo faz discurso ao vivo e a cores sem ler. Não, tem um teleprompter, até porque um chefe de Estado não pode cometer uma falha, um deslize que pega mal. E ele reclamou que ele não tinha o teleprompter, né? Então ele mandou o recado novamente. E até porque ainda está sendo investigado esse assunto. Eles ainda, se é que já não descobriram quem foi que desligou. Certamente perdeu o emprego, né? Agora depois, claro, Donald Trump deu aquela ensaboada, né, no Inácio, dizendo que se dão bem e que ele gosta muito do Brasil e que, pelo que parece, o Brasil está indo muito bem. E ali eu percebi um tonzinho aí de sarcasmo, né? Bem para quem, né? Bom, mas o melhor foi quando ele mandou a tal Raquel, lá da Globo News, a jornaleira, parar de gritar. Não grita, não grita. É Corembá, Raquel Corembá, sei lá, essa porcaria aí. Muito bem, vocês entenderam e viram que a mulher começou a berrar e mandou ela calar a boca. Não foi a primeira, porque aconteceram outras broncas indiretas dadas a ela, né? A Karrenbauer, agora eu lembrei, Raquel Karrenbauer. Agora, preste atenção nessa segunda parte desse vídeo. And I'm going to leave that a little bit to Jameson and Scott and Marco in different ways. Marco, less on the economic stuff. You could do it very well, but I don't think you'll have to. Ai, meu Deus. Eu acho que para bom entendedor, nem a palavra basta. Donald Trump foi claro em dizer que ia deixar as negociações nas mãos de Jameson Lee Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos, e para Scott Bessent, que é o atual secretário do Tesouro americano, para que eles discutam os acordos comerciais com o Brasil. E que o Marco Rubio também iria participar, ou vai participar. Porém, não para tratar de economia, ele foi muito claro. E ainda frisou, não que o Marco Rubio não saiba falar de economia, mas ele vai tratar de outros assuntos. Claro que naquele momento, sem perceber, nós não vimos o Inácio se contorcer na cadeira, né? E isso é fato. Por quê? O Marco Rubio, para quem não sabe, ele estava lá em Israel. E quando saiu a notícia que foi confirmado o encontro entre Trump e o Inácio, ele pegou o avião e foi lá para Malásia para participar também. Então essa conversa privada, obviamente, o Marco Rubio jogou na mesa os problemas que realmente importam para os Estados Unidos nesse momento. A questão jurídica do STF aqui no Brasil, a perseguição aos direitos humanos, principalmente aos parlamentares de direita e ao povo conservador, como censura nas redes sociais americanas. Tudo isso ele colocou, se não colocou, vai ser colocada na mesa. E o Inácio teve que engolir, porque não tem como desmentir um fato, uma realidade. E, obviamente, o assunto Jair Bolsonaro. É inegável que isso entrou na conversa e vai ainda continuar. O que me chama a atenção é que levou mais de um mês para se marcar
essa reunião que ocorreu hoje, às 6 horas da manhã no horário do Brasil, para chegar hoje e dizerem que chegaram a uma conclusão de que irão realizar outros encontros para discutirem o assunto. Ou seja, hoje não se resolveu nada. Por mais que a imprensa esteja dizendo a reunião foi benéfica para o Brasil, o Inácio saiu entusiasmado da reunião, acordos serão feitos em breve. Penso eu que as tarifas continuam valendo de 50%, a Magnitsky nem vai ser discutida, os vistos não foram tocados no assunto. Aliás, já existem as informações que para essa semana ou para a próxima já haverá outras perdas de vistos para autoridades brasileiras. Então está na cara que não aconteceu nada de benéfico para o Brasil. Nada, 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 a não ser a fotografia do encontro. E é óbvio que isso ficou tão evidente que se tivesse sido benéfico, tivesse ocorrido algum acordo positivo, o próprio Inácio faria questão de fazer um daqueles discursos como se fosse um chefe de Estado, né? Contando bravatas, olha, nós conseguimos, sentamos, o Trump aceitou minhas condições. Não, foi o Mauro Vieira que mais uma vez veio com aquela conversinha de diplomata de segunda prateleira, né? Falando que vão ocorrer encontros para discutir o assunto, ou seja, se vai acontecer outros encontros, é porque hoje não aconteceu nada. Mas vamos prestar atenção agora nesse outro trecho, vocês vão gostar. Presidente, o senhor ficou satisfeito com o encontro, presidente? Olha, eu acredito que, primeiro, a imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. O Brasil tem todo interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between Brazil and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoints, coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, and I estava said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I Unidos. was very optimistic E pretendemos to manter. advance. Bom, como vocês puderam ver aí, né, o Inácio tratou rapidinho de dizer que a imprensa iria ter boas notícias depois da reunião que ainda iria acontecer, né, e que não existia motivo algum para haver desavenças entre Brasil e Estados Unidos, né, blá, 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 blá. Nesse momento, penso eu que Donald Trump e Marco Rubio estavam caindo na gargalhada, sem demonstrar. Porque é óbvio que as pautas que foram colocadas à mesa, quem colocou foi Donald Trump, não Inácio. Trump não foi lá para ouvir a proposta brasileira. Trump foi lá para ouvir as explicações brasileiras, as explicações de tanto discurso negativo que o Inácio faz contra os Estados Unidos, chamando Donald Trump disso, daquilo outro, sempre com aquela conversa de desdolarizar a economia. Então o Inácio não tinha nada para propor, somente para explicar. Vejam a parte 4. The relationship between Brazil Eu não and sei the se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have time, but I have an agenda to Pauta discuss with muito him. longa. Eu trouxe por escrito. I bought it in writing. Vou lhe passar a cópia da minha I'll give pauta you a em copy inglês, of our agenda already in English. If we para don't have saber time se o to, presidente quer discutir todos os assuntos. I don't know if we'll have time to discuss all the issues here. So that's why I brought it in writing. No mais, Bom, aí foi muito engraçado, sinceramente.
foi irônico, eu diria. Porque o Inácio com aquele caderninho na mão, aquela pasta na mão, né? Como se tivesse ali feito a lição de casa, escreveu item por item ali, avisando que tinha uma longa pauta para conversar com Donald Trump, se ele tivesse tempo, que seria uma pauta longa. Significa então que Lula queria uma pauta longa para falar sobre tudo que havia sido escrito, né? Ali ficou claro que quem iria determinar a duração da conversa era Donald Trump, né? E depois nós ficamos sabendo, no próximo trecho do vídeo, Donald Trump disse que a conversa seria rapidinha, tipo 15 minutos. Mas nós sabemos que a conversa durou 30 minutos. 30 minutos eu acho que deu para colocar as pautas principais, mas sem entrar em detalhes em nenhuma delas. Você não discute ali um acordo comercial em 30 minutos. Acordo comercial, você fala de números, de índices, de percentuais, de produtos, de tempo, de prazo, de contrato. Só o acordo comercial. Sem entrar nas pautas de direitos humanos, censura, perseguição, direitos humanos, redes sociais. Então é claro que em 30 minutos também não daria para conversar sobre nada, né? Vejam esse outro trecho. What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I've always liked him. I feel very badly about what happened to him. Really, I've always thought he was a straight shooter, but you know, he's gone through a lot. It is on the agenda today. He's gone through a lot. It is on the table today. It's none of your business. Do you plan to discuss the situation? Not you again, please. Bom, esta para mim é a cereja do bolo, né? Porque é a parte que todos nós esperávamos ouvir da boca de Donald Trump. Já que, segundo a imprensa consorciada aqui, que passou essa semana toda, semana passada também, dizendo que Jair Bolsonaro já estava encostado para Donald Trump, que Jair Bolsonaro já não entrava mais em pautas que interessava a Donald Trump, já estava fora dos planos. Mas ele foi muito claro em reafirmar sua admiração ao mito, enquanto o Inácio dava aquele sorrisinho meio amargo, né? Meio inquietante, ao ouvir Donald Trump dizer que sempre soube que Jair Bolsonaro era um cara direto e honesto. E para variar, naquele momento, mais uma vez, a jornaleira da Globo, a Raquel, levou outro chega pra lá. É inacreditável, né? Não ter, como se diz, o chamado desconfiômetro, não é isso? Aí veja esse último trecho que eu vou colocar para vocês. Discussing your actions in Venezuela today, is there anything you're asking the civilians? I don't think we're going to be discussing Venezuela. They're not involved with Venezuela. They're not doing what Venezuela did. But, you know, I would discuss, if they want to, I'll discuss it. But, no, I don't think we're going to be discussing it. Besides Bolsonaro, is there anything that Brazil can offer to improve relations with the U.S.? We're going to find out in probably 15 minutes. It'll go very quickly. We've had a lot of discussions with China. We have with Brazil too. We're not walking into the room like with no knowledge. We're walking in with great knowledge, and the meetings don't even have to take that long. Frankly, we know pretty much where we are, and we know where they are. Presidente, eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião. I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Fala pra gente depois da reunião, Depois da reunião, não sei se o presidente quer falar, mas porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't have much time, and we'll waste time or lose time talking with the journalists, so we have a lot to talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o resultado da If you reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting. ficarem agoniados, vocês vão saber apenas suposições nossas. Muito bem. Esse trecho eu tenho certeza que incomodou demais ao Inácio. Porque Donald Trump foi claro e objetivo. Disse que não discutiria o assunto Venezuela com o Inácio.
pois o Brasil não tem nada a ver com o assunto. Não tem nada a ver com o fato dos Estados Unidos estar rodeando o Caribe com seus brinquedinhos militares bilionários para tirar Maduro do poder e possivelmente Gustavo Petro, que será o próximo. Então ele não tinha que colocar esse assunto com o Inácio. Até porque ele, Donald Trump, não sabia se o Inácio iria querer conversar sobre isto. Se quisesse falar, ele falaria. Foi quando então o medroso presidente brasileiro pediu para encerrar a conversa. Não, vamos parar por aqui, porque nós estamos perdendo tempo. Depois vai faltar tempo para falarmos dos assuntos que interessam. Na saída, depois da reunião, nós vamos explicar o que aconteceu. Estamos esperando até agora, porque, que eu saiba, o Inácio picou a mula sem dar nenhum tipo de satisfação. Porque não tem satisfação a dar. Então é aquele velho negócio. Quando a imprensa quer tapar o sol com a peneira, ela sabe como fazer, porque não citou uma única nota sobre o resultado da reunião. Só veio com aquelas falácias, que foi tudo positivo, foi tudo muito bom, né? Que os resultados foram positivos, mas né? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. O fato é que passou a chamada reunião. E agora é ficar de olho para saber quando acontecerá um primeiro encontro entre o secretário do Comércio e o secretário do Tesouro americano, né, com o embaixador brasileiro, com o secretário de Negócios aqui no Brasil, com o Alckmin, né, que tem procurado tratar desse assunto. Vamos ver quanto tempo vai levar. Uma coisa é certa. Para Donald Trump retirar a tarifa de 50%, é óbvio que o Brasil vai ter que dar muito mais aos Estados Unidos. Muito mais. E todo mundo sabe que o principal ponto são terras raras. Terras raras, que é um assunto valioso aos Estados Unidos, que o Brasil sabe que vale muito, mas não tem competência para extrair. Não sabe como extrair, quer dizer, extrair até consegue tirar, mas não sabe trabalhar com o produto, né? Não sabe, não conhece nada de tabela periódica. Então vai refinar esses elementos naturais de que maneira? Precisa de quem sabe. Os Estados Unidos sabem, a China também sabe, mas é isso que o Donald Trump quer impedir, que a China avance em terras raras do Brasil. Aliás, para falar a verdade, tudo que está acontecendo no mundo hoje, no sentido de aplicações de tarifas a diversos países, tem um único propósito: brecar o crescimento chinês. Não porque o crescimento chinês esteja ameaçando os Estados Unidos, como muita gente propaga. Um país que tem uma renda per capita anual de 13 mil dólares, não está nem perto de imaginar se aproximando dos Estados Unidos, que tem uma renda per capita de 85 mil dólares por ano. Essa é a renda média per capita do americano. A China, com 2.200 toneladas de ouro guardado, não tem como competir contra 8.200 toneladas de ouro americana. Só que, ao tentar crescer, tentar aumentar seu espaço comercial, a China atrapalha o crescimento americano. E como os Estados Unidos têm uma certa dependência da China por conta de semicondutores, né? Então é claro que terras raras hoje vale ouro. E é o que o Donald Trump quer. E possivelmente a relação lá de Ucrânia e Rússia ainda não foi resolvida, porque Donald Trump impôs uma condição à Ucrânia de resolver a questão do conflito desde que possa extrair os minerais em terras raras da Ucrânia. Tudo isto é muito bem pensado, muito bem trabalhado, preparado com antecedência, antes de abrir a boca e falar algo, como costuma fazer o Inácio, que agora vai ter que mostrar no dia a dia
o avanço dessas negociações, para não ficar chato. Porque se passar uma semana, 10 dias, 15 dias, e essas tarifas não caírem, é sinal que a conversa foi um fracasso. Foi um fracasso. Porque quando o secretário de negócios da China foi aos Estados Unidos, sentou e conversou com Donald Trump, no mesmo dia ele saiu com o acordo feito. E Donald Trump já anunciou. A mesma coisa com o Reino Unido. A mesma coisa com a Índia, que voltou a sofrer mais 10% agora de tarifas. Mas todos, quando sentaram e conversaram, já saíram da reunião com uma definição. O Brasil não. O Brasil é só conversa. Né? Enquanto isso, aqui no Brasil ficam tratando de assuntos menores. Não que não tenha importância, que é o pleito eleitoral do ano que vem, mas é menor porque ainda é muito cedo. E, claro que para nós da direita, está sendo uma situação muito ruim quando nós vemos aí pessoas como um Ciro Nogueira praticamente já determinando que o Inácio não tem concorrente para o pleito de 2026. É o mesmo estilo de político que fica em cima do muro esperando de que lado vai cair a carniça. Ele é o verdadeiro urubu que espera a carniça cair de um lado para ele pular. Assim como sempre foi Michel Temer, por exemplo. Né? E nós aqui, tendo que defender a direita, os conservadores, tentando defender e manter vivas as ideias de Jair Bolsonaro, enquanto Eduardo fica lá nos Estados Unidos batalhando, tentando manter a possibilidade de ser um candidato à presidência do Brasil, sem sabermos o resultado, se ele vai conseguir ou não. Porque o sistema, o esquema político aqui no Brasil está todo voltado a favorecer o Inácio, ou a quem ele indicar. A imprensa só solta notícias positivas do governo quando, na verdade, nós sabemos o que de fato está acontecendo. Mas o que importa é a fotografia que se apresenta. Porque, infelizmente, o brasileiro tem memória curta e se esquece de tudo que já foi feito em 17 anos de governo petista. 2 mandatos do Inácio, 1 mandato e meio da Rousseff e agora mais 3 anos do Inácio de novo. Será que ninguém percebeu que o pobre ainda continua pobre? Que a miséria é a mesma? Que ele não tirou criança alguma da rua? E que até agora ninguém está conseguindo comer a picanha que ele já prometeu? Só cego é que não vê. Sem querer ofender a deficiência de ninguém. Mas essa é a realidade. E como Donald Trump bem falou na entrevista antes da reunião, ele sabe muito bem de tudo que está acontecendo aqui no Brasil. Ele também sabe quem é o Inácio de cabo a rabo. Tá ok, meus amigos? É isso que eu tinha para vocês no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal. Pelo menos eram as notícias até agora 15 horas e 40 minutos. Desejo que vocês tenham um excelente final de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.